Olá amigos, como vão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. No vídeo de hoje eu vou revisitar aquele conflito entre a deputada Maria do Rosário e o Danilo Gentili. Um conflito que começou no primeiro semestre agora de 2017 e que teve um andamento relevante na forma de uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E é sobre esta decisão que nós vamos falar no vídeo de hoje, aproveitando a oportunidade para atualizar a situação e também dar algumas opiniões para justificar quem queira me criticar depois nos comentários. É isso aí, espero poder estar junto com vocês em mais essa reflexão acerca da liberdade de expressão no Brasil. Vamos juntos! Danilo Gentili e Maria do Rosário decididamente não se bicam. Mas este conflito objeto desta ação que nós estamos tratando nesse vídeo começou com postagens que o Danilo Gentili fez no Twitter criticando, ironizando a deputada Maria do Rosário. Eu vou colocar as postagens aqui para que você forme a sua opinião. Em decorrência destas postagens, a deputada Maria do Rosário, por meio da famigerada Procuradoria Parlamentar da Câmara dos Deputados, notificou o Danilo Gentili para que ele retirasse as postagens do seu Twitter, para que ele as deletasse. E foi então que ele deu aquela resposta que ficou famosa, para alguns uma resposta infame, para outros uma resposta na medida para os políticos que temos. Foi quando ele rasgou a notificação, colocou na calça e depois disse que mandou de volta como resposta à determinação para que suas postagens fossem deletadas. E foi aí, em razão desta resposta e não das postagens anteriores no Twitter, que a deputada propôs uma ação contra o Danilo Gentili lá no Rio Grande do Sul, na comarca de Porto Alegre, pedindo indenização por esse vídeo com a resposta da notificação e também para que esse vídeo fosse retirado do ar. Estou falando do vídeo em que ele picota a notificação e coloca nas calças. Então, vamos organizar aí o raciocínio. O conflito começa com postagens no Twitter que são seguidas por uma notificação que é respondida daquele modo irreverente e, em face disso, a ação. Desde o começo, o processo tem tramitado com grande celeridade. Logo na distribuição que se deu durante o plantão, o magistrado de plantão despachou dizendo que aquela matéria, um pedido liminar para tirar do ar as postagens, não seria matéria para ser discutida no plantão. No outro dia, o juiz da vara em que o processo caiu já despachou o pedido liminar, porém indeferindo o pedido. Qual era o pedido? O pedido era para que as postagens, ou melhor, o vídeo do Danilo Gentili ironizando a notificação da deputada fosse retirado do ar. Esse era o pedido. Pedidos liminares são pedidos de providências para serem tomadas antes do final do processo, ou seja, quando ainda não se sabe exatamente a natureza do problema, não se tem exatamente todas as provas, então é uma providência temporária que pode ser revogada no final se a decisão for outra. Para que uma liminar seja concedida, nós temos falado aqui várias vezes, tem que ter o pedido uma indicação de probabilidade daquele direito. Não é que o direito é certo, garantido, não, mas ao menos tem que parecer que existe o direito e caso a decisão não seja concedida, que haja dano. Então, existe um perigo de dano ali. O magistrado de primeira instância entendeu que esses requisitos não estariam presentes e indeferiu a liminar, deixando que o vídeo do Danilo Gentili
continuasse disponível na internet. Particularmente, eu concordei muito com os fundamentos da decisão, que não entra exatamente no mérito do conteúdo, porque a liminar é só uma questão prévia. Eu vou colocar aqui uma parte da decisão que negou a liminar e em cima da qual foi feito o recurso para o Tribunal de Justiça. Vejamos aqui. No caso concreto, as atitudes gravadas em vídeo e divulgadas pelo réu, que é o Danilo Gentili, mesmo consideradas de baixo nível, não autorizam desde logo a formação de juízo de valor no sentido de reconhecer a existência de violação da honra e da imagem da autora, que é a deputada, enquanto parlamentar e cidadã. Na verdade, o conteúdo do vídeo está a indicar mais o desprezo do réu pelas instituições e pela forma de organização e exercício de direitos, com reação talvez desmedida e desproporcional à providência tomada pela autora por meio da Câmara dos Deputados. E eu não poderia concordar mais com isso. Eu acho verdadeiramente que o que o Danilo Gentili fez naquele vídeo foi ridicularizar os parlamentares em geral, os políticos que tentam dizer aos cidadãos o que eles podem ou não pensar, o que eles podem ou não dizer. Eu também entendi assim. Talvez alguém vá dizer, mas Cláudio, ele poderia ter dito isso de outro modo. Ora, amigos, eu já pensei isso no passado, mas chegou um momento em que eu percebi que a forma, em certos casos, é essencial também para determinar o conteúdo do que se quer dizer. Ou nós vamos esperar o quê? Que o Danilo Gentili responda: caríssimos deputados, excelsius parlamentares, venho por meio deste ofício dizer a esta ínclita e augusta casa que discordo humildemente como mero cidadão. Pô, gente, para com isso. O sujeito vai responder com a linguagem que ele usa para se comunicar. E nesse ponto de vista, a liberdade de expressão não pode se dar em termos que você pode falar assim ou não assado. A forma é um elemento da liberdade de expressão. Eu não nasci sabendo isso não, mas analisando casos concretos, eu vi que se impusermos que as pessoas só possam falar tais coisas de tal modo, impediremos várias pessoas de dizerem várias coisas. Voltemos ao texto da decisão de primeira instância que inicialmente negou o pedido para que o vídeo fosse retirado do ar. A probabilidade do direito alegado, assim, deve ser avaliada com cautela. No mais, em rápida pesquisa na base de dados do site YouTube, pelo nome da autora, percebe que são muitos os vídeos que tratam de situações em que esteve envolvida a autora, muitas delas em situações aparentemente constrangedoras, alguns postados pelo próprio réu e que, na esteira do que é agora alegado, também poderiam dar margem para pretensão idêntica e que, a despeito do tempo decorrido, ainda estão disponíveis na rede. O que o magistrado quis dizer com isso foi que este vídeo específico em que o Danilo Gentili rasga a notificação, coloca dentro da calça, não estaria causando o dano que a deputada dizia, porque haveriam muitos outros vídeos muito mais graves nas acusações do que esse, e ela nada estaria fazendo contra os demais. Então, não é que ela não tivesse o direito ainda, o magistrado não está entrando nisso. O que ele está dizendo é, não existe esse desespero para tirar o vídeo do ar. É isso que ele quer dizer. De volta à decisão. Tal circunstância permite entender ainda que o indicado perigo de dano nos moldes em que descrito na inicial não é real, deixando a autora de preencher o segundo dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência. A deputada propôs a ação, pediu uma liminar, a liminar foi indeferida e ela recorreu contra este indeferimento. O recurso foi um agravo de instrumento. E agora saiu a decisão do agravo. Num primeiro momento, o relator, desembargador relator, concedeu provisoriamente a liminar requerida, ou seja, tirou o vídeo do ar.
o que é uma coisa interessantíssima, porque aí você lê uma decisão de um magistrado dizendo que o vídeo não agride a deputada e você tem uma decisão do desembargador dizendo que deve ser retirado do ar. O que você deve pensar? Você deve formar a sua própria opinião, mas como? Porque o vídeo não está mais no ar, não tem como você formar a sua opinião. Olha que beleza o sistema. Mas de volta. No dia 29, distribuição. No dia 29, um primeiro despacho. No dia 30 de maio ainda, a decisão liminar. Depois veio o agravo, que no dia 6 de junho já tinha um despacho liminar dizendo que o vídeo do Danilo deveria ser retirado do ar. O que, portanto, foi julgado agora no dia 14 de dezembro é esse recurso, mas não é a sentença. A notícia dizendo que confirma a sentença, não teve sentença. Olha só, gente, o processo na primeira instância começa. Ao final vai uma sentença. No caso, ele começou, aí tinha um pedido antecipando efeitos. Falou, juiz, desde já, tira do ar o vídeo. E o juiz virou e falou, não. Quer dizer, não teve sentença ainda. Quando o juiz falou isso, o Danilo Gentili não tinha sido nem citado, não tinha apresentado defesa, não tinha contraditório, entendem? Então não é a sentença. Agora ele vai dar a sentença. Mas a decisão de tirar o vídeo do ar se manteve. E quais são os fundamentos? Olha, para mim, alguém que acredita na liberdade de expressão e alguém que acredita que políticos devam ser objeto de uma crítica mais ácida, a decisão do tribunal foi uma lástima. Eu vou colocar aqui, é o caso de lermos juntos para refletirmos acerca dela. Vejam isso. O vídeo veiculado pela parte agravada nas redes sociais, que é o Danilo, com grande repercussão, é de natureza misógina, representando agressão despropositada a uma parlamentar e às instituições, materializando virtualmente, olha isso, em crime que, se for o caso, deverá ser apurado em instância própria. Eu não vou mentir para vocês, não. Quando eu vi ali a palavra misógino, me deu um pouco de descrença. Porque agora então nós vamos ficar desqualificando críticas que sejam feitas a parlamentares ou políticos mulheres do sexo feminino só por serem elas do sexo feminino? Eu assisti o vídeo, não existe misoginia ali. Você quer tirar a dúvida? Não pode, porque o vídeo está proibido. Sabe o que isso me parece? Foi igual uma postagem que eu fiz no Facebook enquanto a Dilma ainda era presidente. Ela fazia discursos e pronunciamentos do Arco da Velha. E aí eu não lembro qual foi o pronunciamento que eu peguei e reproduzi como uma piada no Facebook. Aí uma pessoa foi lá e comentou assim, gaslighting. Gaslighting, para quem não sabe, é como se chama aquela prática que existe em relacionamentos abusivos, em que a pessoa fica dizendo para outra, para a mulher no caso, você é burra, você é louca, ninguém vai te querer, para desmoralizar a pessoa, para diminuir a pessoa. Agora vejam bem, você não pode mais criticar o presidente ou a presidenta da República por gaslighting? Não vamos então poder criticar parlamentares porque isso seria misoginia? Vá me desculpar, mas esse argumento parece diminuir, honestamente, diminuir as mulheres. Ora, mulheres não podem estar expostas ao mesmo nível de crítica? Vá me desculpar, mas isso não é possível quando se trata de políticos. Ah, Cláudio, mas foi uma parlamentar, ou melhor, foi uma decisão judicial. Foi, mas nós estamos aqui justamente para criticar, discordar ou concordar, se for o caso. Vamos continuar a decisão. Contudo, no que importa no incidente em exame, resta evidente que a deputada Maria do Rosário Nunes foi agredida e humilhada por Danilo Gentili Júnior, a partir do momento em que este recebeu mera notificação extrajudicial a fim de que cessasse as postagens de notícias falsas a respeito da agravante. Constata-se que, a princípio, o conteúdo apresentado naquilo que seria um vídeo humorístico, em verdade, não é notícia, nem informação, nem opinião, nem crítica, nem humor, mas apenas agressão absolutamente grosseira, marcada por prepotência e comportamento chulo
e inconsequente. Mais uma vez, que me desculpe, mas ali há sim crítica, há sim opinião, mas não no formato que talvez vossas excelências entendam que seja o certo. E, convenhamos, quem vai estabelecer que parlamentares devam ser objeto de respeito não é a lei, é a conduta desses parlamentares. Vamos voltar para a realidade, gente. A liberdade de expressão te dá o direito de ridicularizar, sim, parlamentares que se fazem de ridículos. E tudo bem, você pode ser fã da Maria do Rosário, mas há parlamentares dos quais você não gosta. Imagine se você não puder criticá-los. Você que apoia a Maria do Rosário e que, porventura, seja a favor do aborto ou da legalização do aborto. Imagine uma carta do Marcos Feliciano te mandando ficar calado. Você acha que seria razoável? Porque não adianta, gente. Hoje é o Danilo Gentili, amanhã é alguém que pensa como você, se é que você hoje já não pensa como Danilo Gentili. Então, que me desculpe o tribunal. Talvez alguém diga, Cláudio, mas isso foi a decisão em cima da liminar. Agora o juiz vai sentenciar, não é isso? Isso. Porém, eu li um despacho do magistrado que me deixou um pouco preocupado e eu quero fechar esse vídeo falando desse despacho. Em 29 de setembro, os autos já estavam conclusos para julgamento. E aí o juiz deu um despacho estranho dizendo o seguinte, os autos já estão conclusos, mas está lá o agravo no tribunal. Considerando que depois, numa possível apelação, a matéria vai voltar, eu vou esperar o que diz o tribunal para ver o que eu vou entender aqui na primeira instância. Se o tribunal entender que houve ilícito, eu talvez vou entender que houve ilícito também. Agora, isso aí é realmente o pior de tudo. Você concordando ou não com a decisão do tribunal, o que esse magistrado está fazendo é negar o duplo grau de jurisdição. Eu não sei se o Danilo Gentili vai ouvir esse vídeo aqui, mas se ouvir, meu caro, essa é a parte absurda, porque o resto é questão de interpretação. Olha só, o sujeito, qualquer um, tem o direito a ser julgado na primeira instância e aí depois disso, se não gostou da decisão, depois da sentença, vem a apelação. Se o magistrado, na primeira instância, está dizendo que vai esperar o que o tribunal diz para ele então decidir, significa que não está tendo julgamento na primeira instância. E olha, o que o tribunal decidiu com base no agravo é uma decisão que não contou com a instrução, com as provas, com os argumentos que estão lá na primeira instância. Então o juiz dizer que vai esperar outra decisão do tribunal para então sentenciar é o mesmo que dizer que vai abrir mão de julgar e vai acatar a decisão do tribunal. Quando eu vi isso, eu fiquei preocupado. Acho que está sendo negado o duplo grau de jurisdição. O que me parece é que no Rio Grande do Sul vai ser difícil, neste caso, a liberdade de expressão ser respeitada. Talvez no STJ, talvez no STF. Ah, Cláudio, você tem certeza disso que você está falando? Claro que não. A gente nunca sabe o que virá de decisão. Eu acredito que o juiz de primeira instância entendeu, você vê pela decisão que ele deu negando a liminar. Ele entendeu que aquela manifestação estava dentro do razoável, porque a mulher é parlamentar. Mas o tribunal entendeu que não, e se o juiz seguir o tribunal, a decisão de primeira instância, na verdade, vai ser uma ratificação da decisão dada em sede de agravo. É isso, amigos. Precisava atualizar essa situação. Me comprometo a continuar acompanhando o caso. Espero acompanhá-los, ou melhor, espero encontrá-los em um próximo vídeo aqui no canal. Sinto ter tirado a alegria do fim de semana de você, que é uma pessoa que preza pela liberdade de expressão. Um abraço e até a próxima.